Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso curso. A gente entendeu, agora que a gente entendeu a etapa de alimentação da placa, vamos entender agora o setor de conversão USB serial, ou seja, é o circuito, o microcontrolador que é responsável por fazer a comunicação entre o computador e o nosso microcontrolador. A gente estudou aqui em aulas passadas algumas formas de fazer essa comunicação, sendo que uma das vantagens da placa de prototipagem é justamente trazer embarcado na placa já o setor de conversão USB serial, para você não se preocupar com isso. Mas em aulas futuras a gente vai ver como você pode fazer a montagem do seu próprio Arduino, que é super simples, super prático. Você já viu mais ou menos nas aulas passadas que é possível fazer. Eu já mostrei uma forma de fazer a comunicação entre o computador e o microcontrolador, e você vai ver, a gente vai montar um aqui, a gente vai ver como é fácil montar a sua própria placa de Arduino. Então vamos lá voltar para o esquema, que é para a gente entender como funciona a parte de comunicação USB serial. A comunicação USB serial é feita pelo microcontrolador Atmega 16UA. Ele é um microcontrolador de 8 bits, também um microcontrolador AVR, da família AVR, que tem a função de fazer a conversão do sinal USB, o sinal serial, para níveis TTL, que é o sinal, como eu expliquei, que o nosso microcontrolador Atmega reconhece. Eu não posso, como eu expliquei nas aulas anteriores, eu posso pegar o sinal USB serial e enfiar no microcontrolador, porque não vai reconhecer e não vai funcionar. Eu preciso fazer essa conversão. Existem, a gente viu nas aulas passadas, circuitos integrados dedicados a isso, mas nada impede que eu pegue um microcontrolador com um código específico colocado dentro dele para ele fazer essa função, tá? E vou mostrar até um outro modelo de Atmega ou de microcontrolador AVR que a gente pode fazer essa conversão em aulas mais para frente, tá? Então, aqui nós temos o conector USB, nós temos aqui a entrada de mais 5 e a entrada GND, como eu já expliquei, não vou me aprofundar muito, que eu expliquei já em aulas passadas o funcionamento dessa porta USB. Nós temos aqui os resistores limitadores, nós temos os pinos de D- e D+, que são ligados aos pinos 30 e 29 do nosso microcontrolador, que são os D+ e D- respectivamente. Nós temos um cristal de 16 MHz e dois capacitores de 22 pF, que é para fazer o clock de funcionamento do nosso microcontrolador. Nós temos aqui ainda um conector ICSP, que é para fazer a gravação do nosso microcontrolador em circuit, ou seja, para você fazer a gravação dele na placa do Arduino, sem haver a necessidade de retirar ele fora. E depois a gente vai ver mais para frente como utilizar esse conector aqui, tá? Não vou entrar em detalhe dele agora, porque vou deixar uma aula só para isso. Nós temos aqui na saída dele um JP2 interligado a 4 pinos do nosso microcontrolador. Eu confesso que eu procurei informações sobre esses pinos aqui, qual a necessidade e a função deles, e eu não encontrei. Eu acredito que, como eles estão ligados aos pinos de saída do nosso microcontrolador, ele deve ter uma função específica, ou ele pode ser alterado via código, mas eu acredito que ninguém vai mexer nisso, porque nós temos o nosso Atmega lá de cá, que é para isso. Então ninguém vai alterar o código do nosso Atmega, que é o de conversão serial, para utilizar essas saídas aqui. Eu confesso que eu não achei nenhuma informação, nenhuma documentação que falasse sobre esse JP2 e qual é a função dele. Nós temos aqui na saída do nosso computador 4 saídas que são utilizadas, 2 para comunicação serial, tá aqui os dois resistores de 1K, são relativamente os pinos 9 e 8 que vão para o nosso microcontrolador, o pino 2 e 3 que é o PD1 e 0, que é o TX e RX. Através do código inserido dentro do microcontrolador, foi determinado que os pinos 9 e 8 é para comunicação TX e RX, assim como 10 e 11 para ligar aqueles LEDs da placa de comunicação, um referente ao TX e RX. Esses LEDs vão acender quando houver uma comunicação entre o computador e o microcontrolador, e eles vão acender quando tiver o nível lógico baixo. Aqui por isso estão com o anodo ligado ao mais 5 e os 14 ligado à saída do microcontrolador. Isso quer dizer que
para que eles acendam, essas páginas aqui tem que ir a nível baixo e elas vão acender de acordo com a comunicação. Temos aqui o nosso pino de CTS, que foi determinado pino 13, tá aqui ó, o resistor de 1K e o nosso capacitor de 100 nano Faraday. Lembra das aulas anteriores que eu ensinei que é necessário dar um reset no microcontrolador para iniciar a comunicação? Então é feito através do CTS. Ele vem um sinal aqui pelo nosso capacitor, que é ligado ao pino 1 de reset do nosso microcontrolador. Então ele dá o pulso de reset para iniciar a nossa comunicação. É basicamente a mesma coisa que eu expliquei nas aulas anteriores. A função desse microcontrolador é fazer a conversão do sinal serial que vem do computador, que entra aqui pelos D+ e D-, faz a conversão para nível TTL e mete dentro do nosso microcontrolador através dos pinos TX e RX. Mas nada impede que, havendo um problema no nesse ATmega, sei lá, de queimar por algum motivo ou danificar o código interno, você não conseguir mais fazer a comunicação dessa porta USB para o microcontrolador, você pode substituir esse microcontrolador e fazer a gravação do código interno dele através da porta ICSP, ou você pode usar aqui ó, os pinos 1 e 0 da nossa lateral do Arduino, daquela barra de pino do Arduino, para fazer uma comunicação externa daquela forma que eu ensinei anteriormente. Usar um FTDI daquele que eu ensinei para fazer a comunicação do computador através desses dois pinos aqui, que eles não bem vão estar disponíveis na lateral daquele barra de pino da lateral do Arduino, para tanto fazer essa comunicação ou para você ligar o módulo Bluetooth para ver a comunicação de um periférico com o nosso microcontrolador. Beleza? Então não tem muita ciência, dado que eu já expliquei em aulas anteriores, dá para você compreender o funcionamento do nosso ATmega 16A para fazer a função de conversão USB serial para nível TTL que nosso microcontrolador identifica. Entendido o setor de conversão USB serial, vamos finalizar o nosso rádio do Arduino entendendo agora as nossas ligações do nosso microcontrolador. Muito simples, dado que eu já expliquei anteriormente. Nós temos aqui no nosso microcontrolador o nosso cristal 16 MHz para criar o plot de funcionamento. Nós temos o pino de reset, que tem a função de resetar. Nós temos aqui a alimentação do nosso microcontrolador de 5 volts, a comunicação dos dois pinos seriais, e aqui nós temos ó, os pinos de I/O, que são os pinos de entrada e saída. Geralmente eu costumo dizer saídas digitais, mas como eu expliquei, elas podem ser entradas e saídas, depender da programação que você fizer. Então nós temos aqui as nossas entradas analógicas, que vão de AD0 a AD5, são 6 entradas ao total. Então não tem muita ciência, basta pegar o pino referente do microcontrolador e ligar aquela barra de pinos na lateral do Arduino. Então do 23 ao 28 nós temos as entradas analógicas de AD0 a AD5. Então vai lá para aquela barra de pinos da lateral do Arduino. Então lá não são etiquetados AD0 a AD5. A mesma coisa nós temos a saída digital 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pino, aí vem pino 4, 5, 6, 11, 12, 13. É só pegar o referido pino do nosso microcontrolador e levar para a barra de pinos da saída de Arduino referente à saída do Arduino. Quando a gente for montar o Arduino, nosso Arduino, você vai ver que é só simplesmente isso: pegar o datasheet, pegar o pino referente à nossa saída digital e levar ele para a barra de pinos. Você vê que não tem ciência nenhuma. Então nós temos a outras saídas digitais aqui, que vai dar 8 a 13, tá bom? E aqui também são dados, vai para o nosso conector ICSP, que é para gravação em circuit, que ou seja, gravação no nosso microcontrolador na placa, que a gente vai ver em aulas futuras como se dá essa gravação, tá? Vou deixar para explicar isso em uma aula oportuna, porque não embolar muita coisa, beleza? Então você viu que não tem muita ciência. A gente entendeu aqui como se dá a alimentação da placa, a gente entendeu o setor de conversão USB serial e a gente entendeu
como são feitas as ligações do microcontrolador com os pinos laterais. Eu botei até aqui, ó, para facilitar. Tá vendo aqui nosso microcontrolador do pino 1 ao pino 14 e do pino 15 ao 28. Tá vendo como ele está na placa lá, que é dual inline, ou seja, dispositivo disponível os pinos em cada lateral do microcontrolador. Então daqui tá, ó, o que é cada pino. Os pinos, o pino 1 é o reset, que vai para aquele botão de reset e vai para o reset aqui da lateral. Aqui é como se a gente estivesse na placa do Arduino, ó. A placa do Arduino é assim, de A0 a A5. Então se eu botar isso aqui, o microcontrolador, numa placa de prototipagem, aquela que a gente solda, né, aquelas que a gente costuma usar, universal, e pega aqui, ó, do pino 28 ao 23, eu boto uma barra de pino aqui do lado e só faço as ligações assim, ó. Pronto. Então já sei que daqui para cá eu tenho as entradas analógicas do microcontrolador. Aí vem aqui a entrada de o GND, que é nosso terra, a entrada de referência, analógica de referência, que vai lá pro outro lado. Aqui estão aqueles pinos de alimentação, vem GND mais 5, 3,3, que eu já expliquei. Vocês viram anteriormente como se dá a alimentação, de onde vem isso aqui, que é o setor de alimentação da placa. E do outro lado você tem 0 e 1, que são TX e RX respectivamente, que é a comunicação serial. Aí vem, ó, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5, pino 6, pino 7. Saída do Arduino vem aqui, ó, nessa ordem. Aí pino 8, pino 9, vem até pro outro lado. Então se você for montar é a coisa mais fácil do mundo. Botou a barra de pinos, só você olhar aqui o esquema e ligar a barra de pinos, ó. Em cada pino respectivo do microcontrolador, você tem as saídas igualzinho como tem no Arduino, ligando diretamente ao seu microcontrolador. A gente vai ver isso numa aula mais pra frente, que a gente vai fazer a nossa montagem. Vocês vão ver como é prático e fácil você montar seu próprio Arduino. Coisas importantes que a gente precisa ter em mente: os microcontroladores, sejam ele AVR ou da família PIC, eles trabalham com lógica digital, ou seja, trabalham com nível alto e baixo. Isso quer dizer que quando a saída está em nível baixo, ela é igual a 0 volt ou GND. E quando ela está em nível alto, ela vai estar com a tensão igual à tensão de alimentação do componente, que no caso é 5 volts. Então, nível alto, a gente tem mais 5 volts na saída. Nível baixo, a gente tem 0 volt ou GND. Tranquilo? Só que a gente tem que ter em mente o seguinte: os microcontroladores, eles podem ligar e desligar uma carga às suas saídas, mas a gente precisa respeitar uma coisa, que é a corrente máxima que ela fornece nessas saídas. Se a gente procurar, pegar o datasheet do Atmel 328, a gente vai ver que lá diz que o microcontrolador no máximo fornece em suas saídas 40 mA. Isso em cada saída. Isso quer dizer que a gente pode ligar uma carga de 40 mA diretamente à saída do microcontrolador sem queimar ele? Não. Não, porque a saída fornece corrente de até 40 mA. Porém, a gente tem muitos fatores que influenciam nessa corrente. Então, na prática, a gente não pode ligar nada diretamente às saídas do microcontrolador. A gente tem que usar drives para fazer isso. Aí você pergunta: pô, mas se eu tenho, por exemplo, um motor e ele consome 20 mA, um exemplo, eu não posso ligar diretamente na saída do microcontrolador? Não, porque um motor, ele é uma carga indutiva, e uma carga indutiva, ele, quando desligada, ele gera uma tensão reversa que, se não houver uma proteção, pode queimar a saída do microcontrolador. Primeiro ponto. Segundo ponto, o motor, ele vai movimentar algo. Então ele consome 20 mA rodando livre. Quando você bota para movimentar algo, ele vai pegar peso. Quando ele pega peso, a corrente vai subir de 20 para 30. E se por um acaso esse motor travar, ou seja, o que ele estiver movimentando travar e ele parar, a corrente pode ir além do que isso, de 20 para 40, 50 mA. E é aí que está o perigo. Porque se você tiver ligado diretamente a saída do microcontrolador, ele funcionando normal, 20 mA, beleza, ele vai funcionar tranquilo.
mas a depender daquele fator que influencia, ou seja, o travamento dele, a corrente vai subir muito e aí não vai ter muito o que fazer, você vai queimar a saída do seu microcontrolador. Beleza? Então eu fiz aqui, ó, não podemos ligar diretamente a saída do microcontrolador nunca. Carga indutiva, um buzzer, um relé, um motor ou qualquer coisa que consuma mais do que 40 mA. Você tem que ter em mente o seguinte: nunca liga nada saída do microcontrolador, independente do que ele consuma. Ah, vou ligar um LED, beleza, um LED acende tranquilamente. Botei 2 LEDs paralelo, 3 LEDs paralelo, a corrente só subiu. Corrente subiu, usa um drive. Então sempre tem isso em mente. Não liga nada diretamente a saída do microcontrolador, usa drive para isso. O que é a drive? O drive é um transistor ou é um circuito integrado que foi desenvolvido para quê? Para fazer o serviço pesado, ou seja, para controlar a carga no lugar da porta do controlador. Então o que acontece? No caso aqui do relé, eu estou usando um transistor. Quem está fazendo o serviço pesado aqui é o transistor. O transistor está conduzindo a corrente do relé para o terra. Então a base precisa da corrente menor para controlar a passagem de corrente entre aqui o coletor e o emissor. Então o trabalho pesado está sendo feito pelo transistor. Aqui o circuito integrado, um exemplo, ó. Quem está fazendo o serviço pesado? Um circuito integrado. Nós estamos no sinal aqui, ó, de corrente bem baixíssima a entrada do nosso circuito integrado, e quem faz serviço pesado é o nosso circuito integrado. Então o trabalho pesado é feito por um driver, no caso aqui o transistor e o circuito integrado, e aí o nosso microcontrolador está protegido. Ah, eu estou controlando o motor aqui, o motor travou, aí a corrente subiu bastante. Quem vai segurar a porrada é o circuito integrado. O circuito integrado que se vire, é o problema dele. Então meu microcontrolador está protegido aqui, ó. Então a corrente aqui, ó, consumida vai ser a mesma, independente do que subir aqui. Então essa é a forma correta. Nunca ligar nada diretamente à saída do microcontrolador. Tem que ter isso em mente. A gente pode fazer circuito de isolação. Como por exemplo, eu vou controlar um relé, mas aqui eu vou usar uma eletricidade aqui, né? Digamos, controlar alguma coisa da energia elétrica. Há uma isolação entre os contatos elétricos e a da bobina do relé? Existe. Existe o risco de acontecer um raio na rede elétrica e esse raio vir parar aqui dentro e passar para aqui e queimar nosso microcontrolador? Ou um excesso de corrente, alguma coisa? Aí mesmo que eu esteja usando o nosso transistor, corre o risco de essa tensão elevada passar para aqui, fechar curto, tem que queimar, entrar em curto no transistor e transferir isso aqui para cá, ó. Aí transferir para a porta do nosso microcontrolador. E aqui é uma das formas de a gente fazer uma isolação completa da porta do nosso microcontrolador. Porque eu estou usando um optoacoplador. Ele tem a função de isolar o circuito de controle do circuito de acionamento. Então o nosso microcontrolador manda o nível alto, o nosso LED acende, emite um facho de luz internamente pelo componente, polarizando o nosso transistor, fazendo que ele conduza e ative a nossa carga. Então aqui, ó, não há nenhum tipo de comunicação elétrica entre esses dois pontos. Aqui a comunicação é feita via luz. Então, de acordo com a intensidade do feixe luminoso interno do componente desse diodo emissor de luz, você polariza o transistor aqui do outro lado, fazendo a condução dele do mais 5 para a base, fazendo o acionamento do nosso relé. Então dessa forma existe um isolamento aqui, ó, por completo da saída do nosso microcontrolador para o circuito de controle. Então é uma das opções. Geralmente isso aqui é utilizado para quando vai trabalhar com energia elétrica do lado de cá. Você vai controlar um ventilador, alguma coisa do lado de cá, você vai montar um circuito de relé. Então é aconselhável que faça o isolamento através de optoacoplador, protegendo assim o seu microcontrolador de qualquer risco de curto ou de acionamento de carga indutiva que venha de lá para cá. Vamos ver agora uma aulinha prática que eu fiz com a plaquinha do Arduino, só para mostrar para vocês tudo que a gente viu aqui na teoria, né? Vou mostrar lá na prática, onde fica o regulador, onde é que fica as entradas, onde é que fica tudo, tá? Que a gente viu na teoria.
e a gente volta aqui para finalizar. Bom, galera, tô aqui na bancada com duas placas de Arduino. Essa placa de Arduino aqui é uma revisão 1, é uma das primeiras que saiu, tá? E essa aqui é uma revisão 3, que é esse esquema que eu apresentei para você aqui, ó, Arduino Uno revisão 3, tá? O que é diferente de uma para outra? Praticamente nada, só a disposição dos componentes. Alguns componentes estão virados botados de uma forma, botados de outra, mas a placa em si é praticamente a mesma. E também um botão de reset. O botão de reset desse aqui, a revisão 1, é próximo do microcontrolador. Da revisão 3 ele já é aqui em cima. A revisão 1 não vinha com um soquete de ICSP para gravação do microcontrolador de conversão USB serial. Acho que é justamente para não se mexer nisso, tá? Só no caso de queima. Já a revisão 3 já traz o adaptador, a barra de pinos presa na própria placa. Essa aqui vinha pro Atmega e essa aqui também vem do Atmega, só que essa aqui já vem para o microcontrolador de conversão USB serial. Vou mostrar a disposição dos componentes aqui. Estou com o esquema aqui embaixo, que lembra da parte teórica. Nós temos o nosso regulador principal. Ele está aqui, ó, o jack. Você está focalizando bacana aí. Aqui o nosso jack de 9 a 12. Aqui está o nosso regulador. Os capacitores de filtro eletrolíticos. Aqui nosso regulador. Aqui está nosso regulador de 3,3 volts. Você vê o tamanhozinho dele, ó. Não sei se tem que ampliar melhor, fica melhor para visualizar. Aqui está o nosso regulador de 3,3, que é esse rapaz aqui, ó, o L2985. Você vê o tamanhozinho dele, é por isso que só fornece 150 mA, é bem pequenininho. Aqui nosso regulador de 5 volts, que é para 1 ampere. Aqui está nosso duplo amplificador operacional, beleza? Que é para controlar aquilo que eu expliquei. O nosso MOSFET aqui, ó, o fusível, que vem da porta USB, é aquele fusível F1 lá, ó. O nosso MOSFET aqui, ó, lembra que eu expliquei? Tá aqui. E aqui o amplificador operacional, que é duplo amplificador operacional. Um serve para controlar o MOSFET, daquela qual que eu ensinei, desligar para não haver comunicação da mais 5 USB com mais 5 da fonte externa. E o outro amplificador operacional, eu esqueci de falar quando eu expliquei lá o esquema, mas eu falo agora, é o que controla o LED da porta 13. A gente não sabe que esse LED aqui, ó, esse LED aqui que é ligado ao pino 13 do Arduino, ele não é ligado diretamente ao microcontrolador, ele é ligado ao amplificador operacional, ligado como drive, ó, ponta na inversora, a entrada inversora é ligada à saída do amplificador operacional. Então, quando entrar um sinal aqui na porta e não inversora, ela vai nível alto e liga nosso LED. Por que eles fizeram assim? Porque a impedância da entrada desse amplificador operacional ela é muito alta. Então, dessa forma, se você utilizar a porta 13 do Arduino para fazer qualquer coisa, fazer qualquer montagem, para esse LED não influenciar no pino 13, tá entendendo? Como a impedância do amplificador operacional é bem alta, a entrada dele, então esse aqui, ó, até aqui, ó, SCK aqui, ó, pino 13, ó, ele é ligado aqui, ok? Então a impedância dessa entrada aqui, ó, ela é alta, então ela não vai influenciar em qualquer coisa que você fizer e utilizar essa porta pino 13, ok? Porque se você pegasse o LED e ligasse diretamente aqui do pino 13 para o GND, pegasse aqui, ó, o resistor de 1K e o LED botasse direto para o GND, então ele ia ficar em paralelo com qualquer coisa que você fosse ligar, tá entendendo? Então, utilizando o amplificador operacional, como a impedância da entrada no inversor é bem alta, então ela não vai influenciar em nada que você for ligar na porta 13 e utilizar junto com o LED da placa, ok? Esqueci de explicar lá, mas expliquei agora. Então tá aqui nosso duplo amplificador operacional, tá aqui nosso Atmega. Deixa eu tirar ele aqui do soquete com cuidado para não quebrar.
beleza? Tá aqui o nosso socket. Tá aqui, ó, como eu expliquei lá, ó, as ligações, ó, porta analógica de A0 a A5 são ligadas, ó, aos pinos aqui mesmo, ó, tá vendo? Ó, aqui, ó, se dá pra ver as trilhas aqui, deixa eu ver se o foco acerta aí. Você vai ver, ó, as trilhazinhas aqui, tá vendo? Ó, as trilhas passando aqui, ó. Então daqui vem para aqui, daqui para aqui, daqui para aqui, assim sucessivamente até assim. Então daqui do 23 ao 28 é as entradas analógicas do nosso microcontrolador. E aí aquela forma que eu expliquei lá na parte teórica. Os demais pinos por baixo da placa, ó, eles vão em direção, faz foco, por favor. Eles vão em direção ao microcontrolador, ó. Tá vendo? Lá de cá a mesma coisa. Então, para fazer a montagem do seu, a gente vai mostrar depois como você fazer. Basta seguir o projeto, ó. Pegar o que pina aí, ligar para cá, para cá, para cá, para cá, e aí vai fazendo de acordo com a pinagem do nosso microcontrolador. Aqui nós temos os LEDs ETX RX, nós temos aqui o Atmega 16UA, que é que faz a conversão USB serial. Nós temos o cristal de 16 do nosso primeiro microcontrolador, e aqui a versão SMD, ó, o cristal desse microcontrolador daqui, ó. Então não tem muita ciência, tá? A placa é só isso mesmo, ela é bem simples. O que eu podia explicar de funcionamento eu expliquei na parte teórica, ok? E aqui só faltou explicar o outro amplificador operacional. Um eu expliquei, que é para controle do MOSFET, para evitar contato da tensão de alimentação externa com a tensão de alimentação da porta USB. Faltou explicar a segunda amplificador operacional que funciona na função drive para acionamento do LED ligado ao pino 13 do nosso Arduino. Então só foi a parte prática para mostrar para vocês a disposição dos componentes. Eu acho que eu não preciso ligar para a gente comprovar o funcionamento, porque na simulação a gente já viu que realmente funciona da forma que eu falei, beleza? Então só queria mesmo mostrar a disposição dos componentes para você da placa do nosso Arduino 1. Então, um abraço, vamos voltar lá para a parte teórica. Bom galera, vamos finalizando essa aula por aqui, onde a gente estudou o hardware do Arduino Uno. Como eu disse, eu queria fazer uma aula diferente. Acho que ela ficou um pouquinho comprida, mas acho que foi necessário tudo que eu falei aqui para vocês entenderem o funcionamento da placa, entenderem para que serve cada componente dela, tá ok? Então isso vai propiciar que no futuro você mesmo monte sua própria placa do Arduino, que eu acho que o mais bacana de tudo na eletrônica não é você comprar a placa e aí instalar, botar o software e controlar isso. Eu acho que o mais bacana na eletrônica é você criar, a possibilidade de você criar, de você montar, de você desenvolver, de você dizer, pô, eu montei meu próprio Arduino, eu fiz minha placa. Isso é o mais bacana de tudo, é isso. Então essa aula acho que propiciou vocês a entender o funcionamento da placa do Arduino Uno e possibilitar que você consiga montar a sua e resolver o problema na sua caso venha queimar alguma peça, beleza? Então eu vou finalizando essa aula por aqui. Eu espero que você tenha gostado. As pessoas aí que solicitaram tanto no site lá como na descrição, eu espero que tenham gostado da aula, tá? Se tiver alguma sugestão, alguma coisa aí, é só falar no comentário, bota lá no site mesmo que eu vou tentar acrescentar na medida do possível. Na próxima aula a gente vai ver uma parte do software, tá? Vamos ver a ideia do Arduino, vamos ver aonde a gente encontra, como baixar, como instalar os drives, tanto o drive da placa, como instalar a ideia do Arduino e ver como utilizar, beleza? Então vou ficando por aqui, um abraço a todos aí, até a nossa próxima aula.